Então vamos lá. Bem-vindos a mais um podcast. It's all about him. É tudo sobre ele. Esse lugar que nós temos preparado para que o Senhor possa ser exaltado, para que ele possa ser conhecido e que nós possamos cada vez mais aprender sobre ele, porque é tudo sobre ele. Amém. E eu tenho hoje aqui comigo meu amigo, esse querido Emanuel Sebage, e eu tenho certeza que hoje esse episódio vai ser muito especial, porque nós vamos estar falando sobre experiências profundas com Deus, a história de vida deste jovem. Eu estou muito feliz, Emanuel, de você estar aqui. Seja bem-vindo. Obrigado. É um prazer estar com vocês. É uma alegria estar aqui. Estar contigo nesse podcast é uma honra, porque Deus conectou para estarmos aqui. Então, creio que vai ser bem especial e estou animado com o que vai vir. Amém, amém. E antes da gente começar, quem já assistiu os outros podcasts, nós estamos hoje no episódio número 5, gente. 5 é um número bem simbólico e eu queria convidar vocês a deixarem o seu like, a se inscrever neste canal, compartilhar para que essa mensagem possa chegar a mais pessoas, que esse é o nosso propósito, espalhar as boas novas e espalhar aquilo que Jesus tem feito nas nossas vidas. E quem já assistiu os outros episódios sabe, o Emanuel não sabe, gente. E agora ele vai ter essa surpresa, que a gente tem um jingle para a abertura do nosso podcast, mesmo? criado por mim. Isso mesmo, eu, Lívia, Nós a não sua somos em host. qualquer podcast. E aí todo mundo já sabe que aqui a gente gosta de descontrair e esse ambiente é um ambiente onde a alegria, né, do Senhor pode fluir. E a gente, com todo carinho, criou este jingle e eu convido todos os meus convidados a cantar junto com a gente. Eu vou te ensinar. Ok. É bem fácil. Ok. Mesmo que você não seja cantor, como eu, que também não sou, né? Mas a gente pode estar aprendendo, que é bem facinho, Emanuel. É assim, ó. It's all about him. It's all about him. It's all about him. Oh, Jesus. Aí vai aumentando. It's all about him. Aí se eu tivesse aquelas vozes, né, maravilhosas, assim, de cantora, seria melhor, mas como não é o Mas caso... eu acho que o ideal é manter só na sua voz. Ah, Uma não voz doce, despista. uma voz maravilhosa, mantenha. Eu acho que você consegue, um pouquinho assim, só um Thank you pedacinho. very much. Não, you're gonna pass, vai passar? Eu iria passar dessa vez. Eu vou, como assim, né? Eu vou respeitar o seu direito de não expor Eu não o seu quero dom de estragar, voz. na verdade. Isso aí, tudo bem. Então, tá valendo, né, gente? Tá valendo só com a minha voz, foi maravilhoso, como sempre, ou não. Emanuel, vamos lá, vamos para a parte boa, né, dessa conversa. Quando a gente teve aquele tempo bem gostoso semana passada, de troca, né, de mesa, eu sempre falo para todo mundo que assiste o nosso podcast que esse sofazinho, esse lugar, é extensão de mesas, é extensão de conexões que Deus vai fazendo com pessoas específicas para esse tempo, para aquilo que Ele tem a verbalizar através de nós, as nossas experiências, daquilo que Deus tem feito na nossa vida. E pensando hoje, né, sobre esse nosso encontro, esse momento que a gente ia passar aqui, nesse sofá, nessa mesa fá, vamos dizer assim, nessa mesa fá, né? Eu fiquei lembrando de muitas das coisas que você me compartilhou naquele café e quando eu sendo mãe, né, de 2 jovens homens, quando eu vejo um jovem como você, com tanta fome, tanta sede de Deus, tantas experiências profundas com o Senhor, isso me dá um sentimento assim de esperança para essa nova geração. E eu queria que você começasse abrindo esse podcast primeiramente dizendo quem é o Emanuel. Porque eu te conheço agora um pouco mais, né? Que eu já conheci o Emanuel, a gente congregava na mesma igreja e já dizendo, né, revelando a minha idade.
ele me relatou nesse encontro que ele tinha 16 anos naquela época, eu não lembrava, para mim ele já tinha 20 e poucos, né? Então fiquei um pouco chocada com isso e surpresa da minha idade, né? Não da dele. E ele continua jovem, né? E Ai, tudo. boa. E eu continuo também, né, gente? Uma jovem Continuo. senhora. Uma jovem senhora, isso aí. E vendo, né, jovens como você, me enche o meu coração Amém. de saber que há esperança para essa geração. Então diz pra gente, Emanuel, quem é o Emanuel? Eu sou Emanuel Sebage, 29 anos, empreendo desde cedo, sempre não fui acostumado com aquele lugar que eu estava, sempre quis ir além, não só na vida pessoal, mas na igreja, em tudo. E eu comecei a empreender cedo, comecei a trabalhar, sou produtor de eventos, festas especiais, casamentos, mas também um cara que carrega muita fome, muita sede de Deus. Eu nunca me saciei com aquilo que eu já tinha. Então, esse é o Emanuel. Nunca está pronto, mas nunca está convicto com aquilo que ele já está. Ele quer sempre mais. Amém, amém. E, Emanuel, como que tudo começou, esse despertamento? Porque a gente conversando, você me disse que vem de uma família cristã. Sim, E a gente sabe que vindo de famílias cristãs, muitas vezes os desafios são até um pouco mais apertadinhos, vamos dizer assim, né? uhum, São mais, as coisas com Deus são mais desafiadoras, porque acaba que acostuma um pouco, né? A gente brinca, né, que filho de crente, crentinho não é. sim. Existe um momento da conversão. E quando foi que aconteceu isso com você? Minha referência de igreja, minha referência de ministério sempre foi os meus pais, né? Eu cresci na igreja, eu cresci na roda de oração dos amigos. Eu me recordo de amigos indo orar lá em casa e deles na casa de amigos também orando com aquele grupo, né? E eu era aquela criança que dormia no sofá. Eu devia ter 5, 6, 4 anos. Então, minha referência sempre foi ver mulheres e homens de oração, né? Uau! Então, a minha maior base são meus pais, são os amigos dos meus pais que oravam, declaravam dentro do conhecimento daquela era, dentro do conhecimento daquele tempo. Hum, Fui o crente que vim da era religiosa, né? Eu lembro, era pecado ver Mickey, não podia ver Superman, várias questões da religiosidade que hoje a gente vê que não há um zelo, mas não é mais tanto como antes. Essa questão de religiosidade, a gente não poder nem ter um brinquedo, né? Então eu olho com isso com gratidão, porque foi um zelo com a nossa família, com o nosso crescimento, vamos dizer assim. Mas o meu despertar com o Espírito Santo foi quando eu tinha 8 anos. Eu sempre gostei de ver na igreja aquele mover do Espírito Santo. Eu lembro de algumas ceias, de alguns cultos que as pessoas cantavam em línguas. Eu achava isso um máximo. Eu liam para mim Pentecostes na salinha, na própria igreja ali, né? E eu pensava, Deus, como que foi o Atos 2? E eu sempre tive essa vontade, esse desejo de ser cheio do Espírito Santo, de ter essa experiência com ele, de ouvi-lo, ainda sem muito conhecimento do que nós temos hoje. Mas eu me recordo quando eu tinha 8 para 9 anos, uma amiga minha foi batizada em línguas com o Bom Dia Espírito Santo do Benny Hinn. E eu Uau! achei aquilo incrível. Eu falava, Deus, ela recém chegou na igreja, já foi batizada, e eu quero, eu desejo. E ela me emprestou o livro. Não fui batizado com aquele livro, mas foi um livro muito bom do Benny Hinn. Ainda era muito criança para ler naquele livro, mas nunca vou ter algo limitado. Ah, eu sou pequeno demais para isso. Eu sempre fui muito maduro para minha idade. Então, quando eu tinha 9 para 10, aí eu estava no retiro de uma igreja. Veio um pastor de fora, um profeta, e ele perguntou quem quer ser batizado. Eu falei, Deus, eu tenho vergonha. O que meus pais vão pensar, os amigos que estão aqui, todo mundo, Aham. né? Criança. E eu me recordo até hoje que o Espírito Santo veio de uma forma, e ali ele me tocou, e ali ele me encheu, e ali eu comecei a orar em línguas, Uau! entendendo que era isso. Então eu cresci neste lugar com o Espírito Santo, e aí fui desenvolvendo a minha vida de oração. Fui batizado com 14 anos, nas águas, mas ali já entendendo o que era essa vida com o Senhor. Então eu sempre tive muita fome, muita sede, mesmo vivendo tudo isso, falava: "Deus, fala mais comigo".
enche-me, Uau, enche-me, enche-me. uau. Né? Nunca fiquei saciado 100%. Até hoje não estou. Glória a Deus por isso. É. Uau, que tremendo, né? E muitas vezes a gente tá na igreja ou os Uhum. nossos próprios filhos e a gente acha que a criança não tá pronta, né? Uhum. Eu gosto muito da fala do pastor Hernani Santos, que ele fala que não existe Espírito Santo mirim. Sim. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Uhum. E uma das coisas assim que mais me chamou a atenção em tudo que a gente compartilhou e a sua própria vida, né? Porque um dia eu estava no Instagram, eu sigo o Emanuel já há um tempo, né? Admiro tanto a parte profissional dele, a excelência em tudo que ele faz, mas gostava de seguir. E um dia eu tô lá no meu Instagram e de repente eu abro meu Instagram, tá lá o Emanuel, aonde, gente? Em Asbury. No avivamento de Asbury, nos Estados Unidos, que foi em 2022, pós-pandemia. Foi um mover que Deus fez, né, nos Estados Unidos agora recentemente, que o mundo todo soube, né, experimentou. Foram pessoas de vários lugares Sim. do mundo para esse local, para viver aquilo que estava acontecendo ali. E aí, quando eu abro meu Instagram, quem está lá? Emanuel. Como é que foi isso, amigo? Como que aconteceu? O que te fez se mover daqui do Brasil para ir nesse lugar? Foi só o lugar? Foi o que te chamou a atenção? Qual foi o chamamento? Uau, amém. Asbury, o avivamento, né? É um percurso do avivamento que está acontecendo no mundo atualmente, que está acontecendo há anos, na verdade. Lá foi uma grande chama, eu digo. Tudo começou, na verdade, quando Deus pediu para mim o meu visto americano. 2021, visto americano, era pandêmica. Eu falei, Deus, para que o visto? Eu não sou em América, mas eu nunca digo não a Deus, mas eu converso com ele. Senta aqui, Deus, para que o visto americano? Né? Não faz sentido para mim, mas eu tenho esse diálogo com meu pai, eu tenho um diálogo com o Espírito Santo. E eu questionei muito. Em fevereiro de 2021, eu fiz o visto americano, na época pandêmica, saiu em 3 meses. Foi muito rápido. E eu me recordo até hoje que a data que saiu o meu visto foi a data que eu estava nos Estados Unidos, 1 ano depois, em Asbury. Uau, a exata data. Exata data. A data que foi o meu visto aprovado, que tal data ali estava no documento, era tal data que eu estava pisando nos Estados Unidos. Uau. 1 ano depois. Uau. Então eu obedeci o Senhor, e por obedecer existe uma consequência, eu estava vivendo a promessa. Mas tudo começa ao longo dos anos da minha caminhada com Deus. O Senhor sempre me despertou para o avivamento, o Senhor sempre me despertou para esse foco de avivamento, né? Esses focos do fogo do Senhor. Então, Dunamis, São Paulo, igrejas, conferências, o Senhor sempre falou sobre avivamento. Eu sempre guardei isso, mas quando foi o momento de Asbury, o Senhor foi me dando uma convicção. Eu comecei a ver o movimento nas redes sociais, eu comecei a ver os movimentos nas redes sociais, e eu vi aquilo ali, e eu falava, Deus, eu gosto, mas e agora? Como é que eu vou pra lá? Eu não falo inglês, eu não sei nem hi, nem bye. Como que eu vou pra Asbury? E aí o Senhor falava de dentro de mim, você vai. Eu falei, Senhor, lembra que faz 2 semanas que eu comprei uma viagem para Israel, daqui 2 meses. Agora uma viagem para os Estados Unidos de última hora, sabemos que não é barato, né? O dólar lá em cima, saudades com o dólar. Pós-pandemia. Pós-pandemia, mas saudades quando o dólar estava aquele preço. E foi a minha primeira experiência fora do Brasil, sozinho, né? Eu já tinha ido para México, eu já tinha ido para outras regiões a trabalho, mas uma coisa é a trabalho com um grupo de pessoas, com o apoio, né, dos meus clientes. Então, era diferente você ir sozinho, sem conhecer nada, apenas um movimento que nós estávamos vendo digital, ouvindo e que podia simplesmente parar. Eu podia chegar lá e assim, não, encerrou, foi só 3 dias de culto, uma semana. Então, eu estive lá e foi uma das maiores experiências da minha vida. Uau. E eu digo assim que quando o Senhor começou a falar para mim, você vai, eu confesso que eu tive uma luta dentro de mim. Como que eu vou? Eu acabei de fazer um investimento, comprar a ida para Israel. Como que eu vou, Deus? E o Senhor, você vai. E aí, sempre, né, muito fominha, eu estava numa live da Jocum, estavam profetizando.
E o rapaz falou assim: posso orar por você, Emanuel? Você sabe que o seu nome é profético. Eu falei: né, Emanuel, Deus conosco. Muitos falam disso. Cara, mas eu vejo o Espírito Santo brincando com você. E como se fosse uma criança na praia, brincando de pisar nas pegadas dele. Pode ir, porque está tudo pronto. Uau. Quando ele falou assim, pode ir, que tá tudo pronto, eu falei: Deus, amém. Ok. Mas eu preciso de mais uma confirmação. E aí, nossas mães, né, mulheres de oração, Aleluia. né, mulher de muita oração, sempre tem uma mãe, todo filho tem uma mãe. E Viu, Luke e Caio? eu me recordo que eu falei: mãe, ora, que eu tô pra fazer um negócio, mas só ora, ninguém sabia da minha família. E eu falei: Deus, eu vou, mas eu preciso de uma confirmação. E eu queria levar o Brasil lá. Eu queria ser um representante do Brasil, eu queria estar com a bandeira do Brasil no meu ombro e falar assim: o Brasil está aqui porque nós somos uma terra de avivamento. Nós somos o próximo. E eu creio no fogo que virá para o Brasil. Então, eu amo a história do avivamento, Rua Azusa, Ilhas, Ilhas Fiji, Uhum. entre outros lugares que tem em América Latina, carregam fogo que está prestes a começar ainda mais. Amém. E eu falei: Deus, eu quero estar lá, né? Mas eu preciso que o Senhor cuide de tudo. E eu me recordo que no dia seguinte, isso já era uma quinta-feira, minha mãe fala um versículo bíblico exato. E aquela palavra fez sentido para mim, para aquele momento. Eu falei para ela: estou indo para os Estados Unidos. Bem assim. Bem assim. Porque eu tinha uma palavra. E se eu tenho a palavra, eu tenho tudo. Deus falou: pode ir, que está tudo pronto. Então, o financeiro, fiquei preocupado. Vários pontos, fiquei preocupado. Documentação, inglês, como falar na migração? Sim. Fiquei com muito medo, muito inseguro. Isso foi na quinta. Sábado eu estava embarcando para os Estados Unidos. Uau. E eu podia chegar lá e tudo não funcionar mais. E domingo eu desço em Kentucky, no interior, né, dos Estados Unidos, em Lexington, e a cidade, obviamente, era em Wilmore, mais distante ainda. Eu brinco que era tão distante da capital. E lá eu encontrei uma cidade movida no avivamento, Uau. famílias. E desde quando eu cheguei na migração, eu vi o Senhor cuidando de tudo. Uau. Minha mãe falava: vai ter um anjo na sua frente hoje. Eu falei: amém. E na imigração, eu tentei falar em inglês, não deu certo. Aí ele falou: você fala espanhol? Aí eu falei, arranhei um pouco, falei que Uhum. estava indo para um avivamento em uma universidade. Ele me olhou, me chamou de louco, carimbou o passaporte, welcome to America. Aí eu falei: Que ok, delícia, que elogio. Aham, sou louco né? Eu sou um mesmo, louco porque por Jesus. E eu falei: Deus, e agora, né? Mas desde tudo eu vi Deus cuidando, né? Peguei o avião pequeno, fui para Lexington. E quando eu cheguei lá, assim, e vi aquela cidade, tudo que estava acontecendo, o Espírito Santo se movendo, eu só falava: eu estou aqui. E o que o Senhor vai fazer? Eu estou aqui, né? É contigo, Deus. E os gringos vinham a minha bandeira do Brasil, queriam conversar, falavam: nossa, Brasil. E eu falando: Deus, eu não falo a língua deles, e agora? Por que eu tô aqui? Uau. Né? E eu fiquei assim algumas horas ali, eu não fui direto pro hotel. Eu peguei minhas malas, eu estava na fila. Era tão distante, eu só via a ponteira do auditório onde estava tendo um movimento. Mas a cidade servia com excelência. Então nós tínhamos café, nós tínhamos hot dog, nós tínhamos pizza, nós tínhamos chocolate quente, tínhamos chá. E eu simplesmente ali me alimentei naquela fila, porque não tive Uhum. tempo pra nada, era muita, a cidade estava fechada para o avivamento. Uau. Ninguém mais entrava na cidade. Um dos meus carros foi um dos últimos a entrar. Uau. E eu falava: Deus, eu tô onde o Senhor quer que eu esteja. Uau. Cuide de tudo, né? E ele estava cuidando de tudo. E aí vem o anjo. Vem um cara e fala assim: você é brasileiro? Você vem da onde, cara? Essa que é minha esposa, americana, falou inglês com ela, tal. E eu falei: olha, sou brasileiro e venho de Florianópolis. Ele assim: oi? Florianópolis? Eu dirigi 5 horas pra cá, já achei muito. Você veio de Florianópolis, tá no Brasil? Eu falei: sim. Cara, você não pode entrar com mochila, entrar com bolsa, tal, guarda no meu carro, vai funcionar assim, funciona assado. Eu pensei: deve ser um assessor de eventos aqui, alguém da Aham. organização. E foi muito interessante que eu sempre sou muito zeloso, guardei os documentos, guardei dinheiro comigo e carregador. Se fosse perder alguma coisa, eu perderia a mala, né? Uhum.
E eu lembro que ele pediu licença na fila, me levou ao carro, retornou e ele foi lá pro final da fila, no tão distante ainda. Eu já estava longe, ele estava mais ainda. Então, ele me deixou naquele lugar. Ele falou: Cara, eu te encontro mais tarde. E todo o movimento acontecendo, muito americano querendo falar comigo. Eu vi os noticiários da cidade, da América lá, querendo fazer entrevista. E eu comecei a orar em línguas. Orar, fiquei 1 hora naquela fila. Ele me pega e fala assim: Quantos anos você tem? Eu tenho 25. Cara, a tua fila não é essa, pode ir lá pra dentro, direto. Aí eu falei: Uau! Oi? Viu a vantagem de ser jovem, gente? Se fosse eu, ia ser a última a Era, entrar. era um movimento universitário, né? Era um movimento que estava acontecendo dentro da universidade. Então, começou com os jovens. E eles acho que priorizaram isso porque gerou muita curiosidade mundial. Né? Tinha Uhum. muitas pessoas. E foi engraçado que quando eu entrei, eles gritavam Brasil, Brasil é fogo do avivamento. Uau! Eles vinham minha bandeira, eles me chamavam pra dentro, eu entrei, tava tudo muito cheio. Quando eu entrei, eu senti a presença como nunca antes. Uau! Eu tinha sentido algo parecido quando eu estive em 2015 na Monte Sião, atual Zion Church, que eu vivi uma experiência com o Espírito Santo. E lá o Senhor já me tocou na entrada. E o mais incrível era a minha bandeira. Eu só queria colocar ela naquele altar e orar sobre a nação, falando: Senhor, faz de novo, mas no Brasil. Uau! E quando eu estou aqui, sendo direcionado no corredor, eu subo em cima do palco. O Senhor me coloca num lugar muito privilegiado, olhando todos que estavam lá. Uau! Eu falava: Deus, eu só queria encostar a bandeira no altar e orar pela minha nação. E eu falei: será que eles estão pensando que eu sou do coral? Que eu tava na parte do coral. Ah, tá vendo? Ele canta e não tá querendo ser, gente. E eu falava: Deus, como que tá acontecendo aqui? Nisso, o casal senta do meu lado, ele conseguiu entrar e começou a me traduzir tudo o que estava acontecendo ali. E foi tão precioso que eu comecei a ouvir o Senhor de uma forma como nunca antes. Uau! Eu comecei a enxergar as pessoas se levantando, sendo curadas. Eu vi ali pessoas que não estavam sendo ministradas por pessoas humanas, estavam sendo ministradas por Jesus, pelo Espírito Santo. Então elas se levantavam e começavam a tirar as suas correntes de caveira, começavam a tirar algumas coisas delas que não eram santas, vamos dizer assim, e elas encontrando sua identidade de filha, de Uau! filho. Teve uma menina que ela era lésbica e ela falou que nada mais fazia sentido pra ela. Uau! E ali ela foi curada, afirmada numa sua identidade. Eu vi um homem que tinha diabetes, ele media a glicose e via, estava ok, e ele gritava isso. Ninguém Uau! botou a mão e foi orar por cura por ele. A Uau! atmosfera, e eu falava: Deus, me ensina a viver mais disso, eu quero ouvir do Senhor, né, mais, eu quero viver, e o Senhor foi trazendo vários testemunhos, de testemunhos de adoração, não tinha uma palavra específica. E lá eu fiquei 7 dias com Uau! Deus. Uau! Eu viajei com o meu melhor amigo, o Espírito Santo. Uau! Ele cuidou de tudo. Ele me levou pro hotel. O meu anjo me levou pra jantar. Então o anjo apareceu, o anjo que foi Apareceu. profetizado pela sua mãe Apareceu. foi Foi o providenciado. Glendale. Glendale e Uau! sua esposa. Ele fez meu check-in do hotel. Ele me deu as Uau! direções como funciona a América. Olha, não ande a pé, não faça isso, não faça aquilo. Não é que nem o Brasil, vai dar uma caminhadinha no bairro. Não funciona isso na América. E então, ele foi o anjo. Ele cuidou de tudo. Ele cuidou da minha chegada até a porta do meu quarto. Uau, que Então, ele tremendo. me deu o norte dos próximos dias, né? E Deus conectou pessoas. Deus conectou pessoas comigo. Deus conectou pessoas certas para estarem ali. E nas filas que sempre havia todos os dias, eu conheci muitos brasileiros, conheci muitos americanos, conheci homens que trabalharam com Billy Graham, eu conheci pioneiros da fé, assim, ó, de ministérios, gente que trabalhou com Reinhard Bonk, vi muitos brasileiros cristãos que estavam lá, Carrie Job também, americana. Era muito legal ver quantas pessoas estavam vivendo aquele movimento. Uau! Mas não era só um movimento. Não era só uma oraçãozinha. A gente via a presença do Espírito Santo. Sabe? Teve um dia que eu estive lá dentro e eu cheguei, devia ser umas 10 da manhã.
E eu falei, vou almoçar. Eu já conhecia tudo, lá conhecia o banheiro, tudo, onde pegava água, o pessoal pedia ajuda, eu já ajudava, me virava. Um americano. Sem falar inglês, lembre disso. Mas eu acompanhava os louvores, falei, já ouvi essa música, a gente tinha o ritmo, porque eu sempre falei, é eu e Deus, né? Uhum. E eu me recordo, eu vou almoçar. Quando eu falei, eu vou almoçar, já era meia-noite. Eu fiquei horas lá dentro, Você perdeu a noção do tempo total. Aí vem aquele versículo, né? Mas aí um dia do que nos 1000 teus, anos na em casa outro do lugar. Senhor do que 1000 dias em outro lugar. Yeah. Uau! Então eu falei, Deus, já é meia-noite, eu preciso ir lá pro meu hotel, não tem Uber na cidade, então eu vou ter que ver um carro, né? E tudo. Que é uma cidade muito distante. E eu falava, cara, passou tudo isso de horas. Aí eu entendi que era contemplar a presença do Senhor. Uau! Contemplar a santidade, contemplar o que estava acontecendo. E foi tendo vários momentos. Cada momento era um encontro, cada momento era uma profundidade. Era vencendo os meus medos, vencendo minhas limitações, vencendo aquilo que a mente humana vai nos bloquear, sabe? Como é que eu vou orar para aquela pessoa se não fala inglês? Mas existe Google Translation, Uhum. existe ferramentas. Se é o que eu tenho, por que não? Yes. E uma dessas experiências, assim, eu brinco do Google Translation, foi que Deus me levou num outro auditório. Existiu vários auditórios que estavam acontecendo o movimento, não só no principal. Eu fui ao outro auditório e tinha um grupo de brasileiros gigante e tinha um casal de americanos que ficou surpreso, pediu foto, tudo, vendo aquele bando de brasileiros, né? E brasileiro, gente, tem um diferencial onde você quer que você esteja. A gente é família, a gente é Brasil. E ela pediu a foto e tal, virou minha amiga ali, a gente conversando no Google Translation. E no momento do culto mesmo, nós estávamos adorando o Senhor e o Senhor me dá uma palavra. Aí eu pergunto, pessoal, vocês falam inglês? Não. Eu falei, Jesus, e agora? E eu cheguei, escrevi a mensagem, entreguei para ela meu telefone, mostrei, e ela olha, desaba a chorar. Ela veio assim e desabou a chorar. Peraí, você entregou uma palavra de Uma conhecimento palavra de para ela, conhecimento para ela. sem falar inglês, Google usou, Translation, peguei o entregou o Google, telefone para ela, mostrei o texto em em inglês, obediência, em entregou. obediência. Porque não era sobre Uau, mim, era sobre o Senhor em mim. uau. Então, eu falei, Deus, é sobre você. Eu só orava assim que o Google faça uma boa tradução. It's all about him. É. It's all about him. Então eu falava assim, Google, me ajuda, né? Me ajuda com a tradução. E aí foi muito engraçado, que eu fiquei com receio de ter falado alguma coisa errada. E aí o marido dela olha pra mim, aí eu olhei pra ela só mostrou pra ele. Quando ele viu a mensagem, começou a chorar também, e ela me Uau, respondeu, né, no translation. Eu não imaginava que Deus usaria alguém lá do Brasil pra falar minha oração de ontem à noite. uau. E aí nem eu, assim, acreditei. Aí eu orei no meu inglês com o Google Translation. Hoje acho que me arrisco mais, mas naquela época ainda não tinha a base que eu tenho hoje. E nós oramos. E até hoje, ela é uma amiga lá no Facebook, que eles usam muito, ela me Uhum. acompanha. Há muitos americanos que tornaram-se grandes amigos, que oram. A gente troca mensagem em inglês hoje. Pessoas que estão vendo que Deus está fazendo resultado de lá. E foi muito especial, assim, foi muito especial, porque mesmo com medo eu fui. Uau. E essa frase, eu brinco, é uma frase do meu capítulo de um livro, porque em um dos momentos, Deus mostrou um menino lá na ponta do altar e falou assim: peça uma oração pra ele. Aí eu falei: Senhor, pedi eu peço, mas o senhor lembra que eu não falo inglês. Uhum. E eu falei: vou usar meu Google Translation. Aí eu falei: cara, ora devagarzinho, vou ouvir você e vou gravar para que eu possa traduzir melhor. Uhum. E Deus mandou te dar um abraço. Eu dei um abraço nele e eu falei: pode orar. E aí, ele orando, várias coisas que eu não entendi, mas eu via que ele estava orando. E muito sensível ao Espírito Santo, porque o Espírito Uhum. Santo é a mesma língua que ele fala. Yes. Então, eu não entendia, mas eu sabia que o Espírito Santo estava traduzindo algumas coisas para mim. E aí, o rapaz, enquanto orava, ele falava assim, em inglês: eu não sei o que Deus está me falando, mas eu vou repetir. Eu não entendo o que Deus está me dizendo, mas eu vou repetir. Eu entendia mais ou menos o que ele estava falando isso em inglês. Uhum. E ele falava em português: eu estou feliz. Ele então falou em português. Yes. Ele falava: eu estou feliz. Ele falava: Jesus está me falando
eu estou feliz. Uau! Aí eu entendi que Jesus estava falando que ele estava feliz por eu ter tomado atitude, ter ido lá. E com a tradução depois da oração, eu consegui ouvir isso com clareza. E eu falei assim, Jesus estava feliz porque eu tinha tomado a decisão de ir. E eu falei, Uau! uau, mesmo com medo, eu fui. Uau! E eu agradei o Senhor. Então isso me tocou. Porque eu estava com medo, eu estava receoso, estava preocupado com finanças, estava preocupado com muitas coisas. Mas eu nunca deixei o medo me paralisar. Uhum. Então, essa foi um dos maiores momentos, assim, pra mim, que eu ouvi o Senhor, o rapaz ouvir a Deus de uma forma em português e replicar. E foi muito engraçado. Nós estávamos em Asbury. Milhões de pessoas passaram lá. Ele deve ter visto uns stories, localização. Ele me encontrou e mandou a mensagem traduzida no Google. Porque Uau! tinha alguns erros de português que era Google e tal, e ele lá entre parênteses. Eu estou feliz. Ele ficou preocupado em ver se eu tinha entendido a oração. Uau, que E zelo, né? o zelo do Da obediência do que ele ouviu do Espírito para liberar para você numa outra língua. Imagina você estar num aeroporto ou num lugar público e o Senhor te dá uma frase. Eu não sei se esse jovem teve contato com o português em algum momento da vida dele, mas imagina a gente agora e vem uma língua, sei lá, chinês, coreano, eu não falo nenhuma dessas línguas, e você em obediência, você vai ali e entrega. Uau, que tremendo. Isso marcou muito pra mim, assim, marcou muito. Tudo que Deus fez, as conexões que Deus fez, as amizades que eu tenho lá, assim, dos Estados Unidos, que é de Myrtle Beach, Carolina do Norte, Carolina do Sul, pessoas que conectaram a minha vida, são uma bênção. Foram resposta de Deus para não me sentir sozinho ali, cuidaram de mim, né? Isso é muito bom, mas quando a gente ouve o Senhor, a gente é um instrumento do Senhor, e tudo é uma obediência. Eu falei em inglês com os meus recursos para uma americana, e fui abençoado por um americano. Uau. Então, eu entendo que o Senhor, ele honra nossos pequenos passos. Eu fui fiel no meu Google Translation. Uhum. Mas Deus foi mais fiel ainda em falar a minha língua. Tremendo. Ele falou em inglês, mas ele falou a parte que era necessária eu entender em português. Então, atualmente eu digo assim, hoje eu ouço os cultos e muitas vezes o Espírito Santo me traduz, muitas vezes eu preciso de tradução, sim, o meu inglês ainda não está 100%, mas quando a gente faz a parceria com o Espírito Santo, ele nos capacita. Amém. Glória a Deus por isso. E, Emanuel, uma pergunta que eu creio que muitas pessoas têm, e até talvez por falta de conhecimento, ou até um certo preconceito, com movimentos como foi em Asbury, que a gente sabe que existiram muitos movimentos de avivamento no passado, que alguns duraram um período mais longo, outros duraram um período um pouco mais curto, como foi em Asbury. E o que fazer com o que aconteceu lá? Porque é a pergunta que todo mundo faz. Ah, mas é um movimento, o movimento passa. Mas você acabou de testemunhar para a gente as suas experiências e o impacto dessas experiências, que não foram só lá, você já foi guiado pela voz do Espírito Santo antes mesmo de chegar lá, né? Você já tem essa convivência, nessa amizade com o Espírito Santo, e por isso que você seguiu essa voz e foi obediente e foi até lá com medo mesmo, sem falar inglês, sem ter todas as coisas redondinhas, né, financeiramente, planejadas, né, tirando, né, em conta o seu trabalho também, né, que você trabalha com eventos, então tem toda aquela questão da agenda, né, de encaixar as coisas. E o que se faz, o que acontece depois desses movimentos? A gente não tem como falar pelos jovens que passaram ali e todas as pessoas, mas você foi testemunha ocular, você viveu aquela experiência. E eu tenho certeza, porque eu já sei, tá, gente, algumas coisas eu já tenho um spoiler, outras não. Te ouvindo, né, contar sobre Asbury, o que aconteceu depois desse avivamento pessoal? Porque o avivamento apesar de muitas pessoas acharem que é mero movimento, mas o avivamento bíblico é ressuscitar o que estava morto, é trazer de volta a vida de Deus dentro da gente. E o que aconteceu com essa vida que Deus gerou, essa novidade de vida? O que você fez com isso? Uau, uma boa pergunta, uma boa pergunta. A palavra de Deus diz, né, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que ele preparou para nós.
Então, quando eu olho este lugar, quando eu olho essa perspectiva, eu entendo que nós vivemos lá, o que vivemos naquele lugar, pode ser momentâneo se você se colocar no momentâneo. Mas eu vivi aquilo lá e eu falei, Deus, e agora? Né? Eu vivi essa experiência, tenho esse desejo que o Brasil viva isso, mas faz de mim, né, esse precursor do avivamento. Na minha vida, até hoje isso fala. Na minha vida, encontro pessoas que estiveram em Asbury. Hoje eu estudo na BSM da Bethel, em português, colegas meus que fazem essa escola, que é um movimento novo que o Senhor deu nos últimos 2 anos, nós estávamos lá, nós nem nos conhecíamos. Uma colega minha, eu bati foto dela com o filho dela em Asbury. Eu Uau! falei, eu te conheço de algum lugar, além da nossa sala do Zoom, que nós somos colegas, mas pessoalmente, você estava em Asbury? Assim você estava. Não estava com a bandeira do Brasil, uma criança? Eu falei, foi ver sua foto com seu filho. Então, existem destinos proféticos. Nós Sim. nos formamos agora, sabe? Nós estávamos na mesma turma, nos formamos agora. E eu falo, nossa, nós nos conhecemos lá em Asbury, antes de estar onde nós estamos hoje. Então quer dizer que estamos alinhados com o centro da vontade de Deus. E eu carrego isso de entender o que Deus quer de mim. O movimento, ele encerrou, mas ele continua. Ele continua falando comigo, ele continua trazendo frutos, ele continua gerando conexões, ele continua, né, na minha intimidade com o Espírito Santo, no meu ministério, naquilo que o Senhor tem me levado. Eu saí de lá, voltei ao Brasil, e o Senhor cuidou de toda a minha agenda. De lá eu retornei para Israel. E o Senhor cuidou da minha agenda enquanto estava em Israel. Retorno ao Brasil e o Senhor apresenta a Bethel Church. Uau! E o Senhor falou lá em Israel: eu te dou um novo começo. Aí eu falei: uau, o que é isso? Eu conheço a minha escola atual, BCC em português. Pesquisem sobre. Mas a BCC em Yes. português, ela mudou a minha vida, mas ela é uma continuação de avivamento. De outros focos de avivamento, como houve em Toronto, com Bill Johnson, Randy Clark, vários outros, que não parou lá, continuou, que respingou também em Asbury, respingou no Emmanuel, respingou. Uhum. Então, eu continuei olhando para o que Deus estava conduzindo a minha vida. E naquele mesmo ano que eu tive em Asbury, em fevereiro, em outubro eu estava na Califórnia, numa imersão dentro da Bethel Church. Uau! Então, foi o Senhor que me levou 2 vezes à América. Foi o Senhor que cuidou da minha agenda de trabalho. Foi o Senhor que cuidou de tudo. Até eu tirar um sabático e falar, eu te entrego tudo. Então, desde aquele momento do avivamento com o Senhor lá na minha vida, o Senhor fez coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e Amém. que nem eu imaginei. E fazem 2 anos que eu vou em conexão com a América. De uma nação que eu nunca pedi, num lugar que eu nunca desejei, num lugar que nunca brilhou os meus olhos, e o Senhor me conectou com aquela nação, com aquele foco, com aquele avivamento de Asbury, com o que Deus tem feito na BC em português, na Bethel, o que Deus está fazendo no Brasil. Então Ai, não parou, ele que lindo. continua. Que lindo isso, que lindo. E eu fico imaginando, né, quem está nos ouvindo e ouvindo essas histórias de, eu estava no Brasil, Deus falou para mim, vai. Aí eu estava lá, Deus usou pessoas para falar comigo, eu ouvi a voz de Deus ali, Uhum. né? E todas essas experiências, elas vêm de um lugar, né? Um lugar de aprender a ouvir uma voz, que é a voz do Espírito Santo. Sim. E hoje uma das coisas que eu mais tenho orado, e glória a Deus que o Senhor ainda continua fazendo isso na vida das pessoas, é que a gente conheça realmente esse relacionamento com essa pessoa. Uhum. Porque muito pouco é se falado do Espírito Santo, muito pouco é se falado sobre esse relacionamento, né? Eu sei que muitas pessoas creem que o mover do Espírito é aquele mover que é como se fosse uma nuvem, né? Você está no culto, aí ele vem, te toca e vai embora. Mas, na verdade, não é assim. O relacionamento com o Espírito Santo é algo diário, se Com você certeza. se disponibilizar a ter essa amizade com ele. Fala um pouco mais sobre isso, principalmente, Manuel, que eu vejo que hoje em dia são tantas vozes,
São tantas vozes para discernir. Como que eu vou acreditar nessa voz? Eu estou ouvindo um impulso, é o meu pensamento, é o meu Sim. coração. A palavra fala que o coração é enganoso. Como confiar nessa voz? Como ter certeza que é a voz do Espírito Santo te movendo? É muito interessante essa pergunta, assim, porque pra mim, eu passava tempo sozinho e eu passava tempo com o Espírito Santo. Então eu orava em línguas. Ah, não tem o que fazer, vamos orar em línguas. Eu cresci assim. Então pra mim foi meio o sobrenatural, meio natural. Claro que entender uma palavra de conhecimento, entender, será que é o meu coração, será que é a minha mente? Né, que nem eu brinco com alguns amigos que são novos convertidos, falam, eu tinha um sexto sentido. Aí eu falei, você tinha um sexto sentido, na verdade era o Espírito Santo, e que você não conhecia ele tão bem, então o sexto sentido te chamava Espírito Santo. E acontece, nós somos sensíveis à voz do Espírito. Eu tenho muitas inspirações, eu vejo pessoas que me inspiram nesse lugar, né? Hoje, na atualidade, a gente vê tantos devocionais, tantos podcasts, tantas coisas, tantas lives, tantos ensinamentos bíblicos, mas poucos têm revelação, né? Poucos têm a verdade. Eu não sou o cara mais bíblico com 35 versículos aqui pontuando tudo, não sou esse. Mas eu tenho uma vivência, eu tenho uma revelação, né? A palavra, ela mata, mas o Espírito vivifica. E nós estarmos num lugar que a gente anda em conjunto, é um conjunto, mas ouvir o Senhor é você criar a intimidade da oração. Mesmo que eu não entenda o que eu estou orando em línguas, eu estou criando um altar eterno. Amém. Eu estou criando um altar eterno com o Senhor. Né? Quais são as minhas construções no eterno? Quais são os altares construídos no eterno? Então, ouvir, se inspirar naquilo que pessoas carregam. Eu lembro de uma história da pastora Sarah Hayashi, ela contando que ela pegava a Zoe, deixava a Zoe na frente do altar e falava, filha, o Espírito Santo está vindo, a nuvem da presença está vindo, adore o Senhor com sua flauta aqui, mais intensidade, a presença está mais forte, a presença está mais forte, agora vamos mais leve, a presença está ficando mais leve, agora vamos diminuindo, a presença está se indo e você tem que encerrar. Isso me inspira de uma forma que eu falo, uau, que sensibilidade em você entender que com o mover que está vindo à igreja, ele está sendo intenso e ele está indo. Então isso para mim torna uma inspiração de tempo com o Senhor, de relacionamento com o Senhor. Que nem eu falo, Senhor, senta aqui, vamos conversar. Que cliente foi esse? Que contrato foi esse? O que aconteceu isso na igreja hoje? Não gostei disso que eu vi, né? Que profetada foi aquela? Então eu tenho um relacionamento com Deus. Não preciso só estar enjoelhado, não preciso estar só lendo a Bíblia, mas é ter o relacionamento. Que eu digo, viajei para Asbury com o meu melhor amigo, o Espírito Santo. Eu fui sozinho, mas eu fui com o meu melhor amigo, o Espírito Santo. Então, em Israel, eu estava com o melhor amigo, que era o Espírito Santo, né? Jesus aqui comigo. Então, estar num lugar de busca, estar num lugar de entendimento, estar num lugar de autoconhecimento. Dentro da BSC em português, dentro da escola que eu faço hoje, a gente começa a ouvir várias histórias do Bill, do Chris, de tantas pessoas que ali passam, e os ensinamentos que nós vamos tendo, nós vamos entendendo quem o Senhor é em nós e quem eu sou no Senhor. Então, tem pessoas que o Espírito Santo vai falar em desenhos, tem pessoas que o Espírito Santo vai falar em dança, tem pessoas que vão falar na música, na adoração, tem pessoas que vão ouvir o Senhor na paisagem, né? Você vai se conhecendo e o estudo fala. É você entender como o Senhor fala. Sim. Né? Eu sei que o Senhor fala comigo 4 vezes a mesma coisa. Eu brinco, ele me confirma e ele desenha às vezes, para eu poder entender, deixar claro. Mas eu tenho o meu estilo de ser amado pelo meu Pai. Eu tenho o meu jeito que o Senhor vai falar comigo e vai usar uma palavra profética, vai usar uma mensagem no WhatsApp, ou ele vai me mandar confirmando aquilo, porque ele sabe que eu trabalho em movimento. Claro que ele vai falar de diversas formas, mas uma vez, na sala de cura da Bethel, Deus falou comigo através de uma pintura. Eu não imaginava isso. Eu nunca imaginei que um quadro, que alguém foi inspirado pelo Senhor, iria ministrar a minha vida. Na verdade, ela foi construída com o Espírito Santo, pintada com o Espírito Santo, e o Espírito Santo começou a me ministrar quando eu estava enxergando aquele quadro. Então é parar e ouvir o Senhor. Né? Ouvir a Deus. Eu aprendo muito na minha escola, e o pastor Conrad faz muito momento da presença. Vamos sentir a presença agora?
onde a gente vai parar tudo e sentir a presença. E o que é sentir a presença? É calar todas as vozes e ouvir o Senhor, Amém. né? Uau. Então, eu tenho construído isso. E muitas vezes, quando eu tô preocupado, muitas vezes, quando eu tô com tantas coisas dentro da minha alma, do meu coração, quando pesa, é calar tudo e ouvir a presença, ouvir o Senhor. Mesmo com medo, eu fui pra América. Mesmo com medo, eu orei no Google Translation. Mesmo com medo, eu me inscrevi numa escola que eu nunca soube como era. Então, mesmo com medo, eu me permiti viver com Deus, porque nossa carne é humana. É. Nós somos humanos, né? Uhum. Nosso pensamento é humano. Mas eu falei, Deus, eu tenho parceria contigo. Eu estou contigo. Então eu Uhum. ouço o que o Senhor está falando. O Senhor me deu uma palavra no meu coração, primeiramente. O Senhor me deu a palavra com o menino lá da Jocum. O Senhor usou a minha mãe e assim foi indo. Então eu tenho a palavra. Eu tenho o Sim. Senhor falando comigo. Isso é o Senhor falando comigo em diversas vezes, de diversas formas. Então, é a intimidade. É o preço da intimidade, é a busca. Nunca está no lugar da comparação. Não é sobre, eu li a Bíblia Muito bom. inteira, li a Bíblia, fiz estudos, fiz rascunhos. Não, mas quanto foi de qualidade com Deus? Amém. Né? Quanto sincero você foi com Deus? Quanto exposto da sua alma, quanto você botou para fora do seu coração a Ele? Acho que falar com o Senhor não é sobre você falar bonito. É sobre Uhum. ser quem você é. É sobre você estar como você está. Deus, estou chateado mesmo. Uhum. Deus, estou bem feliz. Olha que incrível esse contrato que eu assinei. Deus, estou preocupado. Será que eu vou me dar bem lá no, indo para Asbury? Será que a migração vai me passar? E se eu for reprovado? É natural esses pensamentos, mas eu levava ao Senhor. Uhum. Então, a minha intimidade com Ele é construída numa sinceridade. Do meu amigo, senta aqui, vamos tomar um café. É aquela coisa, né? Eu gosto de pensar na oração, não só nesse ponto, mas a gente tem a tendência de falar com a gente mesmo o tempo todo. Sim. A gente está conversando sempre com alguém, a gente nunca está em silêncio. Isso até os especialistas, né, estudiosos, psicólogos, neurologistas, não sei o nome desses especialistas, mas há estudos que a gente está sempre falando, né? A gente nunca está em silêncio, o nosso pensamento está sempre ali. E eu posso escolher ficar falando comigo mesma, com as minhas dúvidas, com o meu medo, com as minhas inseguranças, né, com as minhas loucuras, as paranoias, ou eu posso dialogar com alguém que me ensina todas as coisas, porque a palavra de Deus fala que Jesus, quando ele estava para se entregar na cruz, ele preparou os seus discípulos dizendo: eu vou deixar para vocês o Consolador, aquele que vai vos lembrar e ensinar de todas as coisas que eu já disse. E eu acho incrível, eu às vezes paro para pensar e eu falo, meu Deus, o Corey Russell ele fala muito isso nas ministrações dele, que você tem que dar glória a Deus que você não explodiu da noite passada para hoje de manhã, porque o Espírito que vivificou Jesus de dentre os mortos, aquele que criou o mundo, os céus e a terra, ele vive dentro de você. Já parou para pensar que coisa mais maravilhosa, mais inexplicável? Eu acho assim uma coisa que eu fico pensando, eu falo, meu Deus, eu tenho o Filho de Deus morando dentro de mim, porque a gente sabe que o Espírito Santo, ele é a Santa Trindade, né? É o Pai, o Filho e o Espírito, e o Espírito foi deixado para isso, para nos ensinar, para nos instruir, para nos lembrar de quem a gente é na verdade, né? Porque a gente veio de um lugar original e o pecado nos separou desse lugar. E hoje a gente tem que ficar lutando contra a nossa carne e o espírito o tempo todo. Mas a palavra diz que aquele que é inclinado para as coisas do espírito, ele vai se tornando parecido com o espírito. Sim, é bem isso. Né? E quando a gente entende que a gente pode fazer a parceria com o Espírito Santo, a gente aprende muito isso na escola da Bethel, é a parceria com o Espírito Santo. Por que não perguntar ao Espírito Santo, qual roupa eu vou usar hoje? Espírito Santo, que livro você quer que eu leia? Né? Trazer isso. Espírito Santo, tô aqui no café, tô vendo aquela mulher ali, Espírito Santo, o que você tem para ela? Por que a gente não usa ele como uma ferramenta? Né? Porque eu não me permito ser um instrumento do Senhor com a ferramenta que é o Espírito Santo. Né? Se eu tenho intimidade com ele e os dons, os ministérios, não importa qual que você carrega, o Espírito Santo fala, vai que ele queira te usar em cura. Vai que ele queira falar assim, não, só diga para aquela filha
é que eu amo ela, eu tô cuidando de tudo. É simples. Uhum. Jesus é simples. Uhum. Então a gente precisa parar. Não, porque eu tenho que ter um versículo. Não, porque eu tenho que orar bonito. Uhum. Imagina se alguém me chama pra orar, eu não sei orar bonito, não vou falar, né? Não tenho a variedade de línguas, não tenho Aham. isso. Não. O Espírito Santo quer que você pare, ouça ele e pergunte: Espírito Santo, o que você tem para aquele atendente? Uhum. É começar a fazer pequenos exercícios, né? Sim. Eu tenho uma cor muito específica que eu gosto, e eu fui entender ao longo do tempo que aquela cor é uma cor que Deus me deu. Uau. Eu falo, uau, bem isso, uau. O Espírito Santo me entregou uma cor, eu uso essa cor com muito, as pessoas sempre falam, e Deus sempre ministra minha vida através daquela cor. Então eu sempre falo, Deus, quando é que eu uso essa cor hoje? Sabe? Hum. Quando, o que o Senhor quer? O que o Senhor quer de mim? Então a gente entender, às vezes até, não, olha, bota um blazer hoje, vou te botar numa mesa, que eu preciso que você seja dessa postura. Hum. Que talvez eu não vou estar com essa roupa. Então, a gente tendo essa parceria com o Espírito Santo, Uhum. a gente vai ouvir muito além, até um contrato, até qualquer situação. Já tive amigos que contaram, olha, Deus mandou eu dobrar uma rua, eu não fui na rua que estava na minha cabeça, fui assaltado. Uau. O Espírito Santo pode falar, não, vai para lá, por que não? Sim. Né? Ele diz, ele fala. A gente está sensível, a gente entender, a gente aprender. Eu Uhum. lembro até hoje de uma situação que eu ouvi o Espírito Santo falar algo para mim muito específico. E eu não fiz. E por não ter feito, eu fui reprovado em uma situação específica. Uau. E dentro de mim dizia, reduza. E eu não reduzi a marcha da autoescola na prova do carro, e eu fui reprovado porque eu não reduzi. Mas o professor disse, não precisa reduzir a Aham. marcha, você pode continuar. Mas dentro de mim, o Espírito Santo falou, reduza. E se eu tivesse reduzido, eu teria sido aprovado. Uau. Que na cabeça humana podia lá continuar sem fazer, que Uhum. foi o professor que falou aquilo. Uhum. Mas o Espírito Santo me disse. Então, eu olho muito para essa perspectiva, tudo me ensina. O Uhum. Espírito Santo nos ensina, o Espírito Santo nos educa. Tem um casal de pastores, o Concretizar tem uma escola educando as crianças com o Espírito Santo. Por que Uau. não usar o Espírito Santo uma ferramenta de educar o seu filho? Sim, ensinar, Ensinar. desde pequeno a compreender essa voz. Sim. Eu estava pensando sobre essas coisas essa semana, né, eu sempre compartilho com as pessoas que convivem comigo e muitas vezes na minha rede social, aqui no pod, eu não lembro se eu já comentei, mas é eu colocar o meu paninho de prato aqui do lado, aquela coisa de dona de casa, né, vai lavar louça, fazer comida, a gente deixa o paninho de prato aqui no ombro. Sim. E eu começo a meditar e o Espírito Santo começa a falar comigo. E eu faço muitas perguntas para ele, mas ele também me ensina muitas coisas. E essa semana eu estava. E me ensina tudo, na verdade, né? Porque eu não sei de nada se ele não me ensinar. Eu sou totalmente dependente dele e procuro sempre pensar no que ele quer, no que ele está pensando, o que ele quer me verbalizar. Como você falou da roupa, né? Uhum. Que roupa que eu visto hoje, eu acho. Antigamente eu tinha uma estranheza com isso. Quando uma Sim. amiga minha me compartilhou que fazia isso, eu achei estranho, tipo, nossa, que estranho perguntar para o Espírito Santo que roupa vai Ele é usar, vaidoso. né? Não, assim, como se fosse algo muito distante Uhum. do meu relacionamento que eu tinha com ele. E realmente, parando para pensar em amizades, que era isso que eu estava pensando, quando você confia muito em alguém e você desenvolve um relacionamento com essa pessoa, como você estava me Sim. compartilhando da sua amiga, né? Antes da gente começar o pod. Você anda tanto com aquela pessoa que você se conecta tanto com ela, você conhece Sim. tanto o jeito dela, que às vezes você liga e o tom da voz da pessoa você percebe que ela não está bem. Sim. E é a mesma coisa o Espírito Santo com a gente e a gente com ele, de reconhecer qual é a voz. Sim. Porque, como eu estava falando, hoje em dia são tantas vozes, né? São tantos estudos, são tantas teorias de teologia, isso aqui está certo, aquilo ali não está, e a gente às vezes se pega em lugares de confusão, né? Sim. O que eu mais escuto de perguntas é como que eu vou identificar essa voz? Se a gente está atravessando uma rua e está vindo um caminhão para nos pegar, né? E a gente está despercebido, distraído. Se você é meu amigo e você está ali do outro lado, você vai gritar bem alto, Lívia! Uhum. Como eu conheço a sua voz, eu vou me atentar a essa voz Sim. e vou parar para ouvir, porque eu conheço a voz do Emanuel. Sim. Então ele está tentando me verbalizar algo importante, seja em tom alto, como numa situação dessa de perigo, como em simplesmente uma conversa, uma mensagem, via WhatsApp mesmo.
né? certeza. Esse diálogo, essa coisa de sempre estar identificando essa voz no nosso dia a dia e desenvolvendo esse relacionamento é o que faz a gente entender quando é a voz dele e quando não é. A gente tem esse discernimento, né? Eu faço muito esse ditado, né? Essa expressão que você falou. Você está no mercado, você é pai, seu filho chamou mãe ou pai, você sabe que ela tem milhares de pais ali e você sabe qual é a voz do seu filho. Então a mesma coisa nós com o Senhor. Claro que não é fácil a gente toda hora na rotina, no dia a dia, nas situações, mas é você realmente estar atento ao que o Espírito Santo fala. Estar atento ao Senhor. Não quer dizer que que eu sou movido 100% na voz do Espírito. Não. Há momentos que eu também sou humano, né? Há momentos que eu também falho. Mas é sobre a gente desenvolver e discernir o Senhor o tempo todo. O Senhor está nessa mesa, o Senhor não está nessa mesa. O Senhor está aqui, o Senhor não está aqui. A gente pode estar numa oração e não fizer sentido, o Senhor não está aqui. Mas eu, com o meu protocolo, eu respeito, mas até aqui. Né? Então a gente desenvolvendo isso com Deus. Desenvolver com Deus Pai, ouvir o Espírito, ouvir o Senhor, de uma forma que nós vamos desenvolver e entender a parte pacífica e a parte no movimento, quando está naquela loucura, o Espírito Santo vai lá, faz isso, faz aquilo, você também ouvir e também obedecer. Né? Então, é um tempo de desenvolver. Desenvolver. Cada um vai ter um estilo, mas é desenvolver. Eu acho que também a gente, para ouvir bem, a gente precisa se calar, né? É igual uma conversa como a gente está tendo agora. Se eu ficar falando junto com você, eu não vou te ouvir. Não vou conseguir entender a mensagem que você quer falar, né? E hoje a gente vive num mundo muito agitado, é tudo muito rápido, né? Cada dia que passa são novas tecnologias, são novos portais, são tantos livros, né? São tantas coisas para mais práticas, na verdade, mais rápidas, mas é insubstituível esse momento da gente ter essa amizade, né? Eu não vou conseguir ser amigo de alguém profundamente. Eu posso escolher ter uma amizade rasa, né? Ser colega do Emanuel para sempre. Mas para a gente poder desenvolver uma profundidade, isso tem que ter uma intenção de parar tudo, de sentar, né? E de ficar ali. Pode ser que eu não vou ter 2 horas, igual a gente teve o nosso momento ali de comunhão em mesa, a gente ficou, sei lá, umas 3 horas e pouco, né? Foi bastante tempo. E a gente não queria ir embora, só que tinha compromisso. Muitas vezes a gente não vai ter esse tempo todo disponível com Deus no nosso dia a dia. Claro. A gente entende, né? Muitas são mães, profissionais, têm coisas importantes para lidar no dia a dia. Eu acho que a questão não é só a questão de quantidade. Eu vou ficar 5 horas, mas é a intenção. A qualidade de entrega. De ser de todo o coração. Se são 10 minutos que eu vou poder ficar com o Emanuel, com a minha amiga, com o meu marido, com o meu filho, que seja de todo o coração. Sim. Porque hoje eu vejo que até eu sou professora, sou mãe, sou tia, né? A gente vê que esse aparelho, ele tem nos afastado do profundo, tanto com Deus como com as pessoas. Sim. Às vezes a gente está numa mesa e essa mesa é para a gente compartilhar. A mesa é um lugar de comunhão, né? A palavra tem vários textos que falam de como Jesus ele sentava com os discípulos e era naquele momento ali onde Jesus mais derramava sobre a vida dos discípulos, né? Jesus passou mais tempo em mesas do que na própria sinagoga e no templo. Então, muitas vezes a gente está ali naquele tempo de comunhão e a gente está focado aqui e a gente não está vivendo o olho no olho, né, a entrega. Sim. E acho que com o relacionamento com Deus, muitas vezes nós fazemos essa troca. A gente quer substituir, a gente quer atalhos, a gente acaba criando até mesmo ídolos. E nada substitui a presença, nada substitui esse lugar de intimidade com aquele que nos ensina todas as coisas, que
que conhece tudo também sobre a gente, né? Porque é uma parte que a gente não explora muito, mas o Senhor, Ele nos formou, Ele nos conhece até mesmo melhores que a gente mesmo. Eu brinco que eu tenho uma personalidade implicante, que o Senhor está tratando, em nome de Jesus, já melhorei muito, mas faz parte daquilo que Deus, do jeito que Deus me fez, né? E eu tenho uma certa implicância quando o foco ele é em excesso ao autoconhecimento. Sim. Por mais que a gente sabe que para desenvolver quem a gente é, as habilidades, até que Deus deu pra gente, a gente precisa se conhecer, Com certeza. as nossas limitações, o que eu gosto, o que eu não gosto. Mas quando isso se torna algo excessivo, quando isso se torna o centro do eu, Uhum. eu preciso me conhecer, eu preciso me descobrir, o meu ministério, o meu chamado, eu acho que a gente acaba perdendo tempo, porque só vamos nos conhecer se a gente conhecer aquele que nos formou. E se relacionando com o Espírito Santo, como você falou, as revelações, elas vão vindo não só sobre o que está acontecendo ao nosso redor, mas sobre a gente mesmo. Sim, total sentido isso. Quando eu entendi mais de quem Deus era, eu entendi mais quem eu era em Deus. E aí a gente tem a revelação do seu chamado, dos seus dons, dos seus ministérios, daquilo que o Senhor tem para nossa vida, Uhum, né? Porque a gente está aqui nessa terra por um propósito. Eu creio nisso. Eu estou aqui por quê? Deus me colocou no meu na minha área de trabalho por quê? Deus te colocou dentro da sua escola por quê? Né? uhum, Por que eu estou sentado aqui? Por que eu estou na escola que eu estou? Tudo há um motivo, né? E é com ele que a gente vai tendo essa revelação. sim. É com ele que a gente desenvolve o que o Senhor tem a nós. Então, eu falo que eu trabalho com 3 T's: o meu tempo, o meu talento e o meu tesouro. Mas é com o Senhor que eu desenvolvo o meu tempo. É com o Senhor que eu desenvolvo o meu talento. É Uhum, com o Senhor que eu estou no tesouro, né? Que eu entrego o meu tesouro a Ele. Então, nós vivemos tudo isso com Deus e estamos ali discernindo os tempos e estações, que não é fácil. Temos uma vida, eu que sou jovem, eu falo, vivi tantas coisas com Deus, tem tantas coisas para viver ainda, há tanta palavra, tanta promessa, mas como andar neste lugar? E isso vai vir uhum, com a revelação, isso vai vindo com a intimidade, isso vai vindo com o tempo de oração, isso vai vindo com as entregas e renúncias. uhum. Quando Deus mandou tirar o meu sabático no meu auge de carreira, eu falei, Deus, o Senhor vai frear a minha vida em 1 ano, eu vou te entregar tudo. Ir para uma nação que eu não falo a sua língua, que era os Estados Unidos. Eu fiquei 4 meses na Bethel e eu falei, o que que eu faço aqui se eu não tenho isso? Aham. Mas eu tive que tempo de oração, tempo de ouvir o Senhor e tempo de ler a Bíblia como nunca antes. Uau. Sabe? Tempo de estar com Deus. Passava horas na sala de oração, que a na Bethel é uma casa, e eu falava, Deus, ministra, fala. E eu recebia cartas, eu recebia palavras, a gente orava por mim, conexões que o Senhor deu naquele lugar, porque eu só botei um coração disposto Uhum. a ouvir aquele que fala constante comigo. Uau. Se a gente prepara um lugar para ele, ele sempre vem, né? Sim. Agora, quando a gente não prioriza, né, o tempo com ele, a gente acaba perdendo tempo. Porque, como você falou, ele orquestra tudo, né? Ele nos ajuda a gerenciar o nosso tempo, a fazer boas escolhas, porque ele quer o melhor para nós, né? Eu amo aquele versículo que fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que o Senhor preparou Sim. para aqueles que o amam. Né? E a gente sabe que os pensamentos de Deus é de paz e não de mal para nós. Só que às vezes a gente não prioriza aquele que tem o melhor para nós. A gente acaba dando prioridade para outras coisas, né? E se você fosse fechar hoje assim essa conversa, Emanuel, e principalmente para essa geração, né? Hoje de jovens que muitos têm se perguntado quem eu sou. O que eu estou fazendo aqui? Qual que é meu propósito? Eu não consigo entender o que é a minha missão, eu não consigo nem me entender. Que palavra você deixaria para esses jovens hoje, para que eles pudessem, pelo menos, começar a trilhar este caminho de revelação, Sim. esse caminho de conhecimento da presença de Deus, dos planos de Deus para a vida deles, e principalmente a amizade com o Espírito Santo? Amém. Amém.
creio que o primeiro passo é conhecer mais a Deus, né? Conhecer o Senhor de todas as formas. Estar passando tempo com Ele. Estar na igreja não quer dizer que você está com Deus. Tem muita gente que é mais cheia de Deus fora do que muitos que estão lá dentro. Então, é entender o seu percurso com o Senhor, ouvir o Senhor, orar, discernir. Isso é muito difícil estar nesse lugar. É muito difícil estar dentro da igreja, onde você não se encaixa naquela roda de jovens, muitas vezes. Existem muitas coisas peculiares, mas quando você vai aos pés de Jesus, numa sinceridade, você vai ser encontrado. Você vai ouvir o Senhor como nunca antes. Talvez não na primeira, não na segunda, mas talvez na terceira, na sua constância com o Senhor. Então, eu desenvolvi a minha vida com o Senhor assim. Mesmo não entendendo, ali eu estava. Mesmo inseguro, ali eu estava. Mesmo com medo, eu fui. Né? Acho que essa é uma frase que mexe muito comigo. Mesmo com medo, eu fui. Porque eu estava ouvindo o Senhor, estava tendo essa direção do Senhor. Não é fácil muitas questões que nós vivemos na sociedade, né? Não é fácil a gente falar assim, aquele cara é o cara da oração, é a tia do coque, é isso, que ela tem a visão aberta. Mas a gente se entregar com o Senhor de uma forma que, Senhor, eu não entendo nada disso, mas eu quero te conhecer. Senhor, eu quero ter uma experiência assim, eu quero que alguém, por que não, né? Falar, Deus, vou num culto, alguém chame pelo meu nome. Eu vivi isso com Deus. Eu estive em lugares que pessoas oraram pelo Emanuel. Falaram assim, tem um Emanuel aqui. Porque Uau. eu falei, Deus, me mostra que eu sou amado. Além do que o comum, além do que eu já vivo. Me mostra que eu, apesar de estar todo perdido aqui, que o Senhor está comigo, né? Então, a gente desenvolver com o Senhor essa intimidade. Viver o tempo de oração, conversar com Deus, gerar intimidade. Eu não converso com os meus pais, não tenho amigos, mas converse com Deus então. Desenvolva um hábito com o Senhor. Busque o Senhor, né? Busque Ele em primeiro lugar. Ouça Ele, tenta ouvir a Ele, tenta entender quem Ele é em você e quem você é nele. Eu creio que esse é um dos melhores caminhos, assim, de você entender quem você é em Deus e quem Deus é em você. Amém. Sabe? De estar pronto, estar nos lugares. É que nem eu digo, às vezes as pessoas querem que Deus fale com elas, mas elas não estão com Deus. Eu quero muito ouvir a Deus. Mas você está tendo uma conferência? Deus não vai descer do nada aqui e vir falar. Pode. Pode. Você pode abrir um YouTube e ali Deus usar uma ministração e ministrar seu coração? Pode. Mas por que não ir mais profundo? Bom, não conheço ninguém naquela igreja, mas eu vou lá naquela conferência. Porque o Senhor está lá. Por que não? E eu vivi isso. Então, quando eu olho para este lugar, eu falo, eu nunca me limitei em geografia, nunca me limitei no idioma, eu nunca me limitei a conforto de ter 5, 7 amigos para uma conferência em São Paulo, por exemplo, como eu vivi isso na Zion, mas eu falei, o Senhor está comigo. Então, às vezes é bom você se autodesafiar e viajar com Jesus, né? Você estar numa igreja com Jesus, assim, Jesus vai comigo lá naquela igreja, Deus vai abrir as portas, vai gerar conexões. Então, é estar com o Senhor o tempo todo. Você desenvolver uma vida de oração, uma vida de santificação, uma vida de adoração, construir os altares. Amém. Não só o momentâneo, mas construir o eterno. Amém. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Que precioso esse tempo que estamos aqui compartilhando, né? Não dá vontade de acabar, mas vamos estar encerrando por aqui e eu espero de todo o meu coração que você tenha sido abençoado com mais esse episódio, que você possa priorizar o Senhor na sua vida, que você possa lembrar que existe um Deus, que Ele é Pai. Ele não é somente o Criador dos céus e da terra, aquele Deus distante que não se interessa por aquilo que você está passando, sentindo, mas Ele é um Deus de amor. Ele é um Pai amoroso e Ele enviou o seu Filho, Jesus, para que você tivesse acesso a Ele, através da cruz, do sangue de Jesus. E eu te convido para que você, ao final dessa mensagem, agora nesse momento, depois de tudo que você ouviu, essas experiências reais com Ele, que você possa abrir o seu coração e convidá-lo a ser
parte da sua vida, do seu dia a dia, de todas as suas escolhas, de todos os seus caminhos, porque Ele é um Deus que muda histórias, Ele é um Deus que transforma, Ele é um Deus que se importa com a sua dor, com aquilo que você está vivendo hoje. Então eu quero te convidar a convidar Ele a morar no seu coração como Senhor e Salvador suficiente da sua vida. E Ele, além disso, Ele pode e Ele vai te entregar o amigo, o Espírito Santo. Ele que habita dentro de nós, que gera vida, que gera a paz que o mundo não nos dá, Ele nos dá. Que você possa ser abençoado por essa mensagem. E eu te convido a voltar a alguns episódios. Nós estamos fazendo uma série, terminamos agora com o jejum, que é os pilares da fé, oração, palavra e jejum são os pilares, são os fundamentos para que a gente tenha uma fé robusta, uma fé que não é levada por ventos de doutrinas, por qualquer coisa que a gente ouve falar sobre ele. E eu quero te incentivar, leia a sua Bíblia, não só ali quando você precisar abrir como um horóscopo, né? Eu quero ver o que Deus vai falar comigo hoje, mas que você comece a ter um momento, seja 5 minutos, seja 10 minutos de leitura bíblica, para que você conheça verdadeiramente quem o Senhor é. As páginas da Bíblia é o lugar mais seguro para a gente conhecer verdadeiramente quem Ele é, como Ele age, as características, o caráter de quem Ele é, esse Pai de amor misericordioso. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, amigo. Obrigada pela sua entrega, pelo teu sim, pela tua obediência, por ser esse jovem que poderia estar escolhendo tantas outras coisas, se ocupando de tantas outras coisas, mas você escolheu obedecer e ouvir e seguir com toda a coragem a voz do nosso amado Espírito Santo. E eu já estou empolgada para ouvir os próximos capítulos dessa história, que está apenas começando, né? Que Deus te abençoe, meu amigo. Obrigada por compartilhar tantas experiências profundas e maravilhosas com ele. Com certeza eu não vou sair dessa conversa a mesma e tenho certeza que quem ouviu também não. Obrigada, amigo. Eu que agradeço. Um prazer estar com você. Um prazer estar com vocês. Que Deus abençoe. Amém. Amém. Até o próximo.